Bom, queridos, hoje então a gente entra numa das aulas que todo mundo mais ansiava, mais esperava, obviamente, que é a aula de mol, estequiometria, coisa maravilhosa, né? Exatamente. É uma aula onde o professor preparou um material bem didático para que tu consiga desenvolver essa outra faceta de conhecimento químico chamado de conhecimento lógico. Então a gente vai mudar a forma de estudo agora. A forma de estudo não vai ser mais a mesma que a gente tinha anteriormente, que era aquela forma de estudo onde a gente fazia por percepção comparações, como a Amanda mostrou agora. Questão sobre reação inorgânica, tu pegava a tabela de reação inorgânica, botava na frente e fazia. Depois da quinta questão tu não precisaria mais da tabela. Pronto, consegui desenvolver reações inorgânicas. Estequiometria não é assim. Estequiometria vai ter que desenvolver duas grandes áreas do teu, digamos assim, conhecimento, que são a interpretação e o raciocínio lógico, que estão bem interligados. Então, uma das formas mais adequadas para que essa interpretação ela se desenvolva bem e o teu raciocínio lógico vá ficando cada vez mais aferido é, sem dúvida, com organização, que em 99% dos casos é a causa de erro das questões. Então, eu vou ser bem chato agora em estequiometria com vocês, eu vou pedir condicionar vocês a organizar. Se vocês trouxerem para mim dúvidas em exercícios, eu vou dar uma olhadinha se tu fez o que eu te pedi. Porque 99% das dúvidas de plantões e das dúvidas nas questões são oriundas de desorganização de informação, que é o que acontece normalmente com o aluno. Ele pega assim a questão, putz, eu não sei nem por onde começar. Então, a gente tem um roteirinho pronto, você vai te passar esse roteiro. Se tu seguir, eu te garanto que até pelo menos a montagem da regra de 3 final, tu consegue chegar tranquilamente, né? Sem maiores dificuldades. Eu não estou enrolando vocês, não, o professor está sendo demagogo, estou sendo bem franco. Stéquio é muito mais organização do que brilhantismo, talento ou coisa assim. Acredite, é uma matéria que vai ser super boa para vocês. Então, o que são as grandezas químicas? As grandezas químicas são as ferramentas da química para quantificar, literalmente, substâncias, quantificar compostos em reações químicas, os participantes de uma reação. Quando a gente fala de grandeza química, a gente precisa pensar e se perguntar exatamente isso aqui, ó. Como é que a gente mede quantidade de matéria? Como medir a quantidade de matéria? Como medir ou mensurar a quantidade de matéria? Que é isso que as grandezas químicas se propõem a fazer, né? A quantidade de matéria. Por exemplo, se eu tenho um monte de massa na minha mão, ou um monte de tijolo na minha mão, um monte de líquido na minha mão, como é que eu faço para mensurar isso? Tudo bem? É isso que a gente vai começar a responder agora, certo? As medidas mais populares, sem dúvida, apenas pouquíssimos lugares no mundo não aderem a essa medida. É uma medida francesa, cuja etimologia vem justamente da palavra massa, chamada de quilograma. O quilograma vocês estão encarando aqui de frente. Essa é uma pintura de um artista francês que fez, não é, com grafite, da cúpula ali, como eu posso te dizer, do estante onde existe até hoje, né, tá lá ainda é a referência de quilo. Esse é o quilo. Quais são os lugares do planeta que não se aderem ao quilo? Reino Unido, Austrália e, se eu não me engano, um ou outro país a mais. Mas, de resto, só o Reino Unido e a Austrália que não usam o quilo de forma axiomática, ou seja, como uma forma de definição de massa, entendeu? Algo incontestável. Ah, vou medir a massa desse objeto a partir da comparação com o quilo. Então, isso aqui é o quilo, ó. Ele não pode ser retirado dessas campânulas, porque se ele for retirado da campânula, ele vai sofrer oxidação com o ar atmosférico. Ele já tem muito mais de 100 anos, a última aferição dele foi no século XIX, e esse ano ele vai mudar. Então é uma questão bem interessante para a gente enfim, não é discorrer agora, porque eu acho que vai cair. A prova pode perguntar para vocês o seguinte: o quilo, a massa do quilo, com o tempo, está aumentando ou está diminuindo? 90% vai dizer diminuindo, e a resposta certa é aumentando. Por quê? Como a gente fez, inclusive, naquela primeira experiência, lembra? O professor queimou um bombril para vocês. E eu perguntei para vocês, a massa do bombril aumentou ou diminuiu? Não, aí que tá. Muita gente vai achar, a massa do bombril, ela ou diminuiu ou tá igual.
Quando a gente queima alguma coisa, a gente reage a essa substância com quem? Oxigênio. Então o oxigênio está sendo incorporado por esse metal e está formando um óxido desse metal. Esse metal é platina. Então vamos supor que eu tenho a platina mais 2. Antes ela era feita de platina, ela é feita de platina e irídio, que são metais bem nobres. Então, se a platina reage com o gás oxigênio dessa maneira, a gente vai formar isso aqui, ó, óxido de platina. Tá vendo? Desse jeito. Então, a massa do material sólido está aumentando, porque o oxigênio, de uma forma bem ilustrativa, ele está entrando, com perdão do pleonasmo, dentro do sólido e ficando lá. Isso é o que significa oxidar. Oxidar é incorporar oxigênio à sua estrutura. Então, o quilo está aumentando sua massa e tu está mais leve, porque o que te diz que é 1 quilo, digamos assim, na verdade está marcando mais do que 1 quilo. Né? Então, nós tecnicamente estamos mais leves, porque se eu tenho, sei lá, 60 quilos, na verdade, se comparado a isso, eu estou com um pouquinho menos de massa, pois o quilo está sendo oxidado e, consequentemente, está aumentando a sua massa. Tudo bem? Então isso é muito importante, vai cair, eu tenho certeza que vai ser uma das questões mais erradas e o feedback vai ser: ah, como assim? O quilo está oxidando e a massa está diminuindo? Como isso está errado? Claro que está errado, porque o oxigênio do ar está incorporando, né, está entrando na estrutura do sólido e formando um óxido de platina, cuja massa é maior. Por exemplo, se aqui eu tinha só platina e aqui eu tenho óxido de platina, além da massa da platina, eu também tenho a massa do oxigênio. Tu poderia completar essa frase para mim que a gente viu na aula passada? Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se... Então não pode perder massa, querido. A massa só pode aumentar. Tudo bem? Tiago, mas disse que está sem contato com o ar. Sim, mas quando eles abrem isso para fazer alguma análise, ele tem contato com o ar. Né? Então, pensa, são mais de 100 anos. Né? Foi em 1899, 1889, desculpa, a última grande aferição. Então, frequentemente eles fazem algumas medidas para ver como está o andamento dessa medição do Sistema Internacional, que é uma das grandes 7 medições que o Sistema Internacional promove para a maioria dos países do mundo. Tudo bem? Então, isso é muito importante e responde à primeira pergunta da aula de hoje. Como eu meço quantidade de matéria? Uma das formas é o quilo. Ó, com o quilograma, com o quilo. Então, o que significa medir com o quilo? Significa comparar tudo com esse cilindro que tem 39 milímetros de altura e 39 milímetros de diâmetro. Ele é um cilindrozinho bem pequenininho, 39 por 39, é assim que eu comparo as coisas. Se a matéria que eu tenho, tipo uma pedra, eu boto numa balança e eu vejo que ela tem uma massa 2 vezes maior que isso, eu estou comparando com o quilo. Então sempre que a gente usa grama, quilo, centigrama, decigrama, a gente está fazendo comparações com quilo, certo? E aí a gente tem essas relações bem básicas, ó. Quilo, grama, miligrama, são todas comparações com esse cilindro que vocês estão vendo aqui, chamado de quilo, certo? Então, quando a gente usa essa unidade de medida de massa, a gente está fazendo comparações com esse cilindro que está lá no sul da França, chamado de o quilograma. Tudo bem? Dessa maneira. Tá, mas e como é que fica no Reino Unido e na Austrália? Como é que eles fazem para medir? Eles usam a libra. A libra é uma unidade que foi, digamos assim, ela é oriunda das medições monetárias. Eles usavam as moedinhas de prata para fazer medidas de peso também. Então a libra vem das moedinhas de prata da época dos Tudor na Inglaterra, que eram chamadas de shillings. Então quando a gente tem, por exemplo, ó, 1 quilo, quando eles botavam a medida de quilo na balança, o quilo correspondia a 2,2 pounds, que na verdade são as libras, né? Tradução direta do inglês. Então essa é uma forma de medir quantidade de matéria, quilo, massa. Subi na balança, qual é a minha massa? 60 quilos. Então eu estou pesando, digamos assim, né? Eu tenho uma massa, uma quantidade de matéria 60 vezes maior que esse cilindro de 39 por 39, certo? Só que como a química trabalha muito com átomo, com partícula... Oi, Gustavo.
o quilo não é uma unidade adequada para medir algo tão pequeno como, por exemplo, o átomo. Então a gente precisava inventar uma outra unidade que é chamada de unidade de massa atômica. Então, uma outra forma de medir quantidade de matéria, quando a matéria é muito pequenininha, pode ser essa aqui, ó, com o U, ou A, na verdade, né? A unidade de massa atômica. Com a unidade de massa atômica, que é justamente o U, certo? Que a gente vai falar um pouquinho agora para poder discorrer sobre isso. Massa atômica. Saúde. Atômica. Que a gente chama de U. Uzinho, assim. Tá, mas o que é o U? Bom, os químicos viram que para medir massa de um átomo não era viável usar uma coisa tão grande. Porque, por exemplo, dentro do quilo, que é esse cilindro aí, haviam bilhares, trilhares de átomos dentro. Então eu não poderia pegar a massa de um átomo e comparar com uma medida tão grande para a quantidade de matéria. Eu precisava criar uma medida bem menor. Então se foi lá no âmago da matéria, na partícula fundamental da matéria chamada átomo, e se pesquisou qual é a menor parte de um átomo. A gente tem elétrons, prótons e nêutrons. Olha, a menor parte de um átomo são as partículas subatômicas. Tá, mas e quais são essas partículas subatômicas? São essas aqui que tu está enxergando no quadro. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tá vendo? Tá, mas e daí? E a relação de massa? A massa dos elétrons, né, calculado já pela física, lá pelo campo elétrico é igual a força dividido pela carga, era uma massinha muito, muito pequena, desprezível. A massa em grama dos elétrons era em torno de 9,11, né, sem o arredondamento, vezes 10 na menos 28 gramas. Era uma massa muito, muito pequenininha. E a massa de prótons e de nêutrons era uma massa bem maior, aproximadamente 2.000 vezes maior, que era igual a 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas, calculado pelas fórmulas do campo elétrico. Haja vista que força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando tu joga uma dessas carguinhas carregadas dentro de um sistema, a forma ou a força com a qual ela é, digamos assim, arremetida a um polo ou a outro, pode ser utilizada para calcular a sua massa. E os físicos que, enfim, como Maxwell, Coulomb, o próprio Thomson, como vimos no livro 1, conseguiram calcular a partir dessa formulinha a massa de prótons e nêutrons. Então, quando a gente olha para um átomo e pensa, o átomo é formado por 3 partículas, uma delas não tem massa, não é significativa, a massa é desprezível, a gente despreza a massa do elétron, a massa do átomo é dada por prótons e nêutrons. E onde ficam os prótons e nêutrons? Vamos ver. Olhem, por favor, aqui do lado agora, o elemento carbono. Vou pegar o carbono aqui para vocês. Ó. Vamos fazer um carbono aqui, então, já que eu não estou conseguindo pegar o carbono ali. O carbono vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Não, fechou? Não, tu quer sair? Ah, tá bom, que bom. Foi? Não. Desculpa, pessoal. Só por... Pronto, agora foi. 6. Tá, deu. Ali estão os elétrons do carbono, só para mostrar para vocês. Esse aqui é o carbono, ok? Ele é feito pelo quê? 6 prótons e 6 nêutrons. Olhem para a menor parte do átomo com massa significativa, que está no núcleo. São essas bolinhas aqui. Então, os químicos do início do século XX, eles usaram essas bolinhas aqui, o próton e o nêutron, como referência de massa para os átomos. E eles chamaram isso de U. O que é o U? É a unidade de massa atômica. Ou seja, em poucas palavras, para ser mais claro, o U nada mais é que um próton ou um nêutron, porque são as menores partículas ou partes da matéria com massa expressiva. Então, sempre que a gente usa um U do ladinho, ó, a gente está comparando com essa bolinha que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Ó. Por exemplo, o átomo
de carbono tem 12U? Significa que ele tem 12 bolinhas, como essa que tu está vendo ali no quadro, lá no seu núcleo. Ah, o átomo X tem 20U. Significa que ele tem 20 bolinhas no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, que são as cargas nucleares. Tudo bem? Esse é o U. Então, essa foi a medição que a gente fazia antigamente na ciência para comparar massa de coisas tão pequenas como, por exemplo, átomos, né? Elétrons, prótons, moléculas, que são as partes fundamentais da substância. Tá, e daí? Mas eu aprendi no colégio que o U, agora ele condiz com 1/12 da massa do carbono. E isso é uma coisa que normalmente nós replicamos muito e os alunos não entendem. Então, eu queria que vocês realmente entendessem isso. O que significa 1/12 da massa do carbono? O que é 12? O que significa 12 nesse caso? O que seria 1/12 para ti? Se precisasse explicar para alguém o que é 1/12, como é que tu explicaria? Uma parte de 12. Genial. Quantas bolinhas a gente tem aqui? Não, no núcleo total. 12, são 12 bolinhas, né? Se tu começar a contar as bolinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, elas estão aqui, ó. Tu pode contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que é 1/12 de 12 bolinhas? Pega 1/12 de 12 bolinhas para mim agora. O que seria? Uma bolinha, parabéns. Então isso é o U, queridos. O U é a mesma coisa que 1/12 do carbono, porque o carbono é o elemento mais fácil de usar para comparar as coisas. E falar que tu tens 1/12 de carbono é a mesma coisa que dizer que tu estás comparando com um nêutron, um próton, ou seja, um U. Então, em poucas palavras, 1/12 do carbono é, ou corresponde a, um próton ou a um nêutron, pois tanto os prótons quanto os nêutrons apresentam a mesma massinha. Eu me fiz entender, vocês entenderam isso, sim ou não? Então, quando a gente faz essa comparação, é muito importante cuidar, que eu vou pegar um exemplo super fácil aqui para vocês, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o caso do magnésio. Vamos pegar o magnésio aqui, ó. O magnésio, vou fazer o magnésio para ti. Não dá para fazer magnésio. Eita, deixa eu ver se tem aqui magnésio. Ah, só o que faltava. Só que eu queria mostrar o magnésio. Bom, mas enfim, eu não consigo fazer o magnésio aqui, né? Ele não me deixa fazer o magnésio. Então eu vou fazer aqui para vocês o magnésio no quadro, de forma primitiva. Pronto, assim. Vamos supor que eu tenha o magnésio. E aí, na massinha do magnésio, que na tabela a gente vê no cantinho da massa, ele tem escrito assim, ó, 24,3, tá? Esse é o magnésio, o elemento magnésio, que tem número atômico 12 e 24,3. Nessa fase do nosso estudo em química, a gente vai sempre se ater somente a esse número de massa. Esse é o nosso número importante, ok? Então, a gente quer medir grandezas, a gente quer medir matéria. Então, eu não estou nem aí para o número atômico, para os elétrons. Eu quero ver a massa dos elementos para poder comparar. As provas gostam atualmente de fazer isso para ti, ó. Escrever 24,3 U e perguntar para vocês. Primeiro, por que é fracionário? Lembra dessa? Porque é uma média dos isótopos. Nós não temos apenas um magnésio, nós temos vários magnésios. Assim como, por exemplo, quando a gente olha para o carbono ali no quadro, a gente pensa nos isótopos do carbono. Ó, como é que é o isótopo do carbono? De todos os carbonos que existem na natureza, pouquíssimos pesam 13. Aqui a gente tem uma amostragem, assim, para vocês terem ideia, da relação entre o carbono 12 e o carbono 13. A massiva maioria dos carbonos da natureza condizem com o carbono 12. E aqui vocês têm um carbono 13 nessa amostragem. Explicando por que a massa do carbono ela é 12,001. Essa fraçãozinha depois do 12 condiz com a pequena abundância de um outro carbono chamado carbono 13. Então a primeira pergunta que eles vão fazer, e nós trabalhamos já no livro 1, é por que esse número é fracionário? É uma média. Agora, a segunda pergunta que eles vão fazer para vocês é o que significa 24U? Tá? Então, a gente vai começar respondendo essa daqui, ok?
Vou mostrar para ti. 24,3 é quebradinho porque é uma média. Vocês são geniais. Parabéns. Lembrando que essa questão caiu esse ano na URGS. A URGS adora essa questão. Tá? E a segunda, vamos suportar, beleza, é uma média. Tá, então vou pegar aqui um dos isótopos do magnésio. Eu vou pegar só o magnésio 24. Então, já que tu tá todo aí, né, espertinho, explica pra mim então, espertinho, o que significa 24U. 24U pro magnésio. 24U pro magnésio significa o quê? Que dentro do núcleo do magnésio tem quantas bolinhas? 24 bolinhas. A soma dos prótons e dos nêutrons do magnésio dá 24. E se tem 24 bolinhas, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes o número 24 é maior que o número 1? Se tu responder 23, a gente está com um probleminha bem sério matemático de soma, né? Porque eu não estou falando de soma, eu estou falando de multiplicação. Eu quero saber quantas vezes, né, o número 24 é maior que o número 1. Ou seja, a gente faz 24 dividido por 1. Né? Ou seja, quantas vezes o número 1 cabe dentro do número 24. É isso que a gente está fazendo, ok? Então a minha pergunta é, quantas vezes o número 24 é maior que o número 1? 24, exatamente. Então eles vão fazer essa sacanagem com vocês. Eles vão te perguntar, o que significa 24U? Desculpa. Significa que tem 24 bolinhas dentro do núcleo. E isso a gente atualmente usa para comparar com o átomo de carbono. Tá vendo? Dessa forma. Porque se um U corresponde a 1/12 da massa do carbono, vocês infelizmente vão encontrar algumas questões que vão te perguntar isso. Tem 24 bolinhas no núcleo, tá certo. Isso significa o quê? Que se o carbono tem 12 e o magnésio tem 24, quantas vezes o número 24 é maior que o número 12, queridos? 2. Então eles vão usar o carbono como um comparativo para ti. Isso significa dizer que o carbono é 2 vezes mais leve e, consequentemente, o magnésio é 2 vezes mais pesado ou tem mais massa que o átomo de carbono. Tudo bem? Então, em poucas palavras, para não confundir, o U é um próton ou um nêutron. Isso que é o U. Como é muito difícil de trabalhar com próton ou nêutron, os químicos começaram a usar o carbono como comparativo. Então, hoje em dia, sempre que tu lê o U aqui do ladinho, é uma comparação da massa deste átomo para com a massa do carbono, que é 12, como vocês acabaram de ver. É muito difícil de entender. Olha só, criptônio, massa... Não, o criptônio não tem essa massa. Agora eu não lembro quem é que tem massa 36. Acho que é o argônio. Argônio, isso. Argônio, massa 36, vamos supor um isótopo 36 do argônio. O que significa escrever 36U? Impossível. Significa dizer que tem 36 bolinhas no núcleo do argônio. E significa dizer também que se no núcleo do carbono tem 12 bolinhas, 36 bolinhas é quantas vezes maior que 12? Tem 3 vezes mais bolinhas no núcleo do argônio do que no núcleo do carbono. Isso é o U. Eles vão usar, acredite. Alguém vai fazer UX? UX 2016. Eles cobraram exatamente isso. O que significa o U? O que significa uma massa de 36U? Significa que tem 3 vezes mais bolinhas nesse núcleo do que no núcleo de carbono. Tudo bem? Não lembro. Está até no nosso livro, a gente fez um livro passado. Confesso que agora não sei. Oi? Eu fiquei confusa. É que eu achei que esse 1 e 12 fosse a mesma coisa que 1, então não seria 36. Só 36, não 13. É que quando tu está usando como 12avos, entende? Tu estás comparando com carbono, tu estás dividindo por 12. Tu estás mostrando quantas vezes o teu número é maior que o número 12. Como assim? Se o U é 1/12, substitui para mim o U. Pode ser? Substitui ele. 1 sobre 12. Faz essa continha, 24 vezes 1 sobre 12. Não é a mesma coisa que dividir 24 por 12? Exatamente. Entende? Então,
Isso mostra pra gente, com o comparativo do carbono, que, por exemplo, dentro desse átomo tem 24 bolinhas. Dentro do átomo do carbono tem 12 bolinhas, ok? E 24 é 2 vezes maior que 12. Por isso que a gente usa o U. Tá? Mas o U, sim, é um próton, um nêutron, como tu viu. Porque dizer 1/12 de 12 é dizer uma partícula. Ou, enfim, fazer relação, né, respeito a uma partícula. Tudo bem, queridos? Então, essa é a unidade de massa atômica, que é a medida que a gente usa bastante na química particular para falar de átomo, molécula, enfim, coisas pequenininhas. Como a gente sabe, partículas não são apenas átomos. Então, a gente pode ter massa para átomo e massa para molécula, que é algo bastante fácil. Aliás, o professor até, inclusive, já fez aqui uma relação para ti. Vocês têm isso aqui na página de número, deixa eu só marcar para ti rapidinho aqui. Tá ali, ó. Página de número, por gentileza, 80. Qual a diferença entre a massa atômica, como o professor mostrou aqui para ti, atômica e a massa molecular, que são duas massas ou medições de matéria para partículas importantes? Não entendi o que tu falou, muito difícil. Não, na verdade não é difícil, queridos, é porque as partículas podem ser átomos ou podem ser moléculas. Por exemplo, se eu falo de ferro, ferro não é uma molécula, ferro é feito por átomos. Agora, se eu falo de água, água é feita por moléculas. Então, quando eu me proponho a medir a massa de coisas pequenas, eu tenho que usar essa medição de massa para todos os tipos de coisas pequenas que existem. Ou seja, para átomos e para moléculas. Nos átomos, vocês acabaram de responder para mim o que significa justamente essa questão que é muito recorrente da URGS. Esses valores fracionários. O que é essa fração? Por que, por exemplo, aqui no cloro eu tenho uma massa de 35,5? Isso vai cair na URGS, não se assusta se não cair de novo. Esse valor quebradinho, ele condiz com a média, ó, é a média dos isótopos do cloro. Então, como a gente sabe que na natureza não existe só um cloro, existem vários, a gente precisa, na tabela, discriminar isso direitinho. Fazer essa média a partir da ocorrência dos cloros. Vou colocar os cloros para vocês aqui, ó. Existe o cloro que pesa 35 e existe o cloro que pesa 37. Aí como é que eu vou saber disso? Isso a gente não precisa saber, né? Se eles quiserem que a gente faça algum cálculo, alguma coisa, eles informam. A única coisa que as provas pedem efetivamente sobre isso é por que a média é fracionária? Ou, desculpa, a massa é fracionária se não existe meio nêutron, meio próton ou algo assim. A resposta é muito simples. É porque não existe também apenas um cloro. Existem 2 cloros, como o professor está mostrando para ti ali. E como a maioria dos cloros pesa 35, a média final vai ficar mais perto do 35. Logo, sempre que eles perguntarem para vocês o que é uma massa atômica, massa atômica é a massa média dos isótopos daquele elemento. Então, como o professor está mostrando ali em cima, é a média dos isótopos do elemento, no caso, o cloro. Só que quando a gente tiver uma molécula, até no livro o professor fez aqui contigo uma pequena demonstração do ácido sulfúrico, como tu pode ver ali. Se eu tiver uma molécula, vou pegar o ácido sulfúrico que está no livro, não precisa nem copiar, só para mostrar para ti. H2SO4. Nós não temos apenas um átomo, a gente tem vários átomos. Então, como eu faço para determinar? É a massa inteira dessa partícula que é assim, ó. Isso é o H2SO4. Ó. Tem o S no meio, ok, queridos? O H, como recém passamos agora pela inorgânica, que é um oxiácido, no caso, né? Essa é a molécula do H2SO4. São 7 átomos grudadinhos, um do lado do outro. Então, se eu quero falar da partícula H2SO4, eu não posso falar dela de forma separada. Eu tenho que falar de todos os átomos que constituem essa partícula. Portanto, a massa molecular é a massa de todos os átomos que formam a partícula. Dos 7.
do oxigênio, que tem massa 16U, tá vendo? 16, 16, 16. Do enxofre, que tem massa de 32, 32. Do hidrogênio, que tem massa de 1, 1, assim. Então, todas essas massas precisam ser somadas no cálculo de massa do ácido sulfúrico. E para não ficar muito complicado, facilitar a nossa vida, a gente sempre recomenda que façamos de forma mais separada. Assim, por exemplo, qual é a massa do hidrogênio? 1U. Lembrando que essa massinha a gente pega na tabela. Como são 2 hidrogênios, vezes 2. Dessa forma. Qual é a massa do enxofre, como está no livro? 32U. Tá, mas e como é que tu sabe que é 32U? Onde a gente pega sempre a massa atômica dos elementos, queridos? Na tabela. Então eu fui até a tabela periódica e localizei o enxofre. Ó, a única diferença aqui é que a gente vai ter que fazer a correção da atomicidade desses elementos. O número de átomos do elemento vai convergir na massa total dos átomos desse elemento. Por exemplo, o carbono pesa 16. Como eu tenho 4 carbonos, eu não vou ter uma massa de 16, obviamente. Eu vou ter 16 mais 16 mais 16 mais 16. Ou seja, eu vou ter 64. Eu vou ter 32U para o enxofre e o total de massa para os hidrogênios vai ser igual a 2. Então, no somatório total dessas massinhas, a gente vai ter 34 mais 64, numa conta rápida, vai dar 98U. Dessa forma. Ou seja, dentro dessa molécula, a gente tem 98 prótons mais nêutrons. Ou seja, a soma dos prótons e nêutrons de toda essa molécula dá 98. É isso que a gente vai ter. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Ok. Então, essa é a forma que os químicos utilizam para medir o átomo. Um átomo, né? Uma molécula, coisas muito pequenas de uma substância. A gente usa o U, porque é inviável usar gramas para fazer isso. Agora eu queria fazer um pequeno contraponto para ti. Alguém come um carbono quando se alimenta? Alguém bebe uma água, só uma molécula de água quando, enfim, está com sede? Se tu consome quantidades absurdas, incomensuráveis praticamente, de partículas, queridos, vale a pena usar o U no nosso dia a dia? Tu já comprou queijo em U? Me vê 200 U de queijo. Ela vai lá e pesa 240, senhor, pode ser? Oh, Josa, terrível isso. Resposta é não. O não dá. Tu ia estar com uma quantia de queijo que não dá para fazer nem a torradinha. Porque o U diz respeito a átomo, partícula. Se tu pedir 200 U de queijo, tu vai ter 200, a soma de prótons mais nêutrons, tu vai ter 200 bolinhas ali na tua mão. É isso que tu vais ter. E a gente não consome isso, a gente consome quantidades absurdas de partículas, de prótons, nêutrons e de átomos desses elementos formadores. Então os químicos começaram a pensar, tem como fazer uma relação entre o U e os gramas? E a partir disso, saber, por exemplo, quantas águas eu bebo quando tomo um gole de água? Isso começou a instigar bastante os químicos e os químicos fizeram isso aqui. Eu fiz todo o roteiro aqui ontem em casa, lá, eu vou mostrar para vocês. Eu vou explicando, tudo bem, queridos? Tá ali então retratado direitinho. Vocês não precisam copiar, porque afinal a aula está gravada, depois vocês podem olhar. Eu vou mostrar toda a relação matemática que a gente tem nesse processo. Presta bem atenção que é super fácil, ok? Funciona assim. A pergunta que orientou esse raciocínio todo que eu vou mostrar para ti agora foi muito simples. Quantos carbonos eu como quando eu mastigo um pão? Quantas águas eu ingiro quando eu bebo um gole de água? Tem como saber esse tipo de informação? Porque daí eu consigo atender o Paracelso, que disse que a diferença entre um veneno e um remédio é a dosagem.
Quanto é que tu sabe que tem que tomar de Rivotril, de Ritalina para não ter uma overdose? Quanto que tu pode aguentar, por exemplo, de paracetamol sem falir literalmente o teu fígado? A gente só consegue perceber isso, não é testando. Fulano, vem cá, tu que tem enxaqueca desgraçada? Vamos lá, vamos tomar a cartelinha inteira de paracetamol 750. Até anotar e ver, morreu, já era. Não, pelo amor de Deus, né, pessoal? A ciência não é barbárie, convenhamos. Então a gente precisa de teoria para fazer esse amparo conceitual. E graças a isso aqui, essa perguntinha, a gente sabe como dosar remédios, por exemplo. Vamos fazer? Funciona assim. Qual a relação entre o U e o grama? Essa é a pergunta que o professor fez aqui. Para a gente poder responder, por exemplo, uma pergunta muito fácil. Quanto pesa, né? Vamos pensar em massa gravitacional. Quanto pesa o carbono? Um carbono. Um átomo de carbono, na tua opinião, pesa muito ou pesa pouco? Se a prova te perguntasse quanto pesa um carbono, como tu responderia assim rapidamente? 90% dos alunos responderia 12. Porque está condicionado, está adestrado. Está acostumado a fazer tanta questão que tu olha, massa do carbono 12. 12 o quê? Gramas. Aí eu vou perguntar pro teu bom senso. Tu acha que um carbono, um átomo de carbono, que é uma coisa que ninguém nunca viu até hoje efetivamente, pesa 12 gramas? Não. Pessoal, esse apagador pesa, sei lá, uns 20 e poucos gramas, né? Sei lá, 30 gramas. Um carbono não pesa isso. O teu estojinho de grafite não chega nem a 6 gramas. Tu acha que tem um carbono ali? Tu acha que tem um? Tem muitos ou poucos? Chutaria um número? Trilhão? Mais ou menos. Quadrilhão? Mais ou menos. Começa a desenvolver isso na tua cabeça. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente dimensiona isso. Funciona assim. O U, como eu acabei de mostrar para vocês, é a massa de um próton ou um nêutron. Com a formulinha da física de intensidade de campo elétrico dividido por carga, a gente sabe a força da partícula. E pela força da partícula é possível calcular a massa da partícula. Os físicos calcularam isso com experimentos bem básicos mesmo e perceberam que um próton ou um nêutron pesa exatamente 1,67 vezes 10 na menos 24 gramas. Então agora eu queria convidar vocês a fazer a operação matemática mais realizada pelos químicos, chamada de... Na vida tu precisa só ter duas coisas, querido. Bom senso e saber regra de 3. Olha, eu te digo que com isso tu vai muito longe, não importa o que tu queira fazer na vida. Acredite. Certo? Então, vamos começar. Um U tem massa de 1,67 vezes 10 a menos 24, sim ou não? Tá. Então a minha pergunta é, quanto pesa um átomo de carbono? Quantas bolinhas tem no núcleo de um átomo de carbono? A gente acabou de ver. Quantas bolinhas? Eu vou mostrar para vocês de novo. Ah, então tá. Então vocês sabem. Então se tem 12 U dentro de um átomo de carbono, a gente sabe quanto pesa um átomo de carbono. Vamos fazer essa continha? Fiz aqui ela pra ti, ó. Fazendo a regra de 3, né, que é multiplicar invertido, como todo mundo está habituado a fazer, tá ali a continha. 12 vezes 167 vezes 10 a menos 24, igual a 1 vezes x. 1,67 é igual a uma fraçãozinha bem bonita, 10 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. Tá aqui, ó, 2, tá vendo? 10 vezes 10 na menos 24 dá 10 na menos 23. Então, a massa de um átomo de carbono é igual a 2 vezes 10 na menos 23. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para ti. Se tu sabe quanto um carbono pesa em gramas, eu estou relevando aí os conceitos físicos. Qual é a massa de um carbono em gramas? Tu tem como descobrir quantos átomos de carbono tu come num pão? O que tu acha? Vamos supor que um pão tenha de carbono, sei lá, 50 gramas. Tem como fazer essa conta? Se tu sabe quanto um átomo de carbono pesa em gramas, se eu tenho uma quantia de gramas, tem como saber quantos átomos de carbono tem? Claro que sim. Precisa de logaritmo? Pitágoras. Pitágoras precisa. Triângulo retângulo. Pessoal, só regra de 3. Quer ver? Olha bem o que eu vou fazer aqui pra ti. Ó, fiz ali a outra continha para vocês verem. Tá aqui. Dá uma olhadinha ali para mim. Como eu descubro isso? Como eu sei, por exemplo, quantos carbonos eu como quando eu me alimento? Os químicos começaram a pensar nisso e eles chegaram numa relação um tanto quanto chocante. Presta atenção.
Se 2 vezes 10 a menos 23, que fizemos agora, é a massa de um átomo de carbono, os químicos pensaram assim, e se nós pegássemos a massa do carbono, que é 12, e mensurássemos ela em gramas? Ou seja, se eu tentasse ver a massa do carbono em gramas, quantos carbonos eu teria? Foi uma tentativa. Eles tiveram essa iniciativa e vamos testar. E aí fizeram a conta. Se 2 vezes 10 a menos 23 contém um carbono, ou é a massa de um carbono, 12 gramas, que é a massa do carbono em gramas, ou seja, um pedacinho de carvão que eu botei na balança e até 12. Fechou. Quantos carbonos eu tenho lá dentro? Olha só o que acontece. Deixa eu te mostrar. É bem fácil. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó, faremos uma regrinha de 3. Como é que eu vou fazer essa regra de 3? Vou aumentar aqui em cima agora para ti. Tá? Tu tem que acompanhar comigo o cálculo. É importante. Então eu estou fazendo a regrinha de 3. Ó. Eu multipliquei isso invertido. Ó, 12 vezes 1 igual a 2 vezes 10 a menos 23 vezes x. Beleza? Acompanha comigo. 12 vezes 1 é fácil. 12. Só que esse número, 2 vezes 10 na menos 23, ele não saiu dessa conta aqui? Eu te mostrei agora, não foi? Eu não obtive ele a partir de 12 vezes 1 vezes 1,67 vezes na menos 24, sim ou não? Então eu vou abrir esse númerozinho. Ao invés de escrever 2 vezes 10 na menos 23, eu vou escrever ó, 12 vezes 1,67 vezes 10 na menos 24 vezes x. Desse jeito eu acho quantos carbonos eu tenho na massa dele atômica vista em gramas. Vamos fazer essa conta agora. Se tu tem o número 12 aqui e o número 12 aqui, o que a gente pode matematicamente fazer super rápido assim? Ele não vai passar para cá dividindo, sim ou não? Então eu posso, 12 por 12 dá quanto? 1. Aí eu vou ter um pequeno probleminha matemático ali, uma divisão um pouquinho mais trabalhosa, mas não é o fim do mundo, né? Ó, vou mostrar para vocês. Então eu vou ter, como tu está vendo aqui, ó, 1 dividido por 1,67 vezes da menos 24. Que, lembrando, 1,67 é igual a 10 dividido por 6. Então eu vou ter o 1 dividido por 10 dividido por 6 vezes 10 da menos 24. Eu estou fazendo continhas, divisões na matemática. Eu passo essa fração para cima invertida, tá vendo? Desse jeito, ó, porque eu estou dividindo fração. E eu vou acabar com, presta bem atenção nisso, ó, tá vendo? Eu vou acabar com 6 dividido por 10 na 24, na menos 24. Que é a mesma coisa que 6 dividido por 10 vezes 1 dividido por 10 na menos 24. Que é a mesma coisa que 6 dividido por 10 na menos 23. Se eu quiser passar esse 10 na menos 23 para cima, o que eu faço com ele? Inverte o sinal. Ou seja, 6 vezes 10 na 23. Esse número é grande ou pequeno? Grande, né? Agora, antes de chegar a falar desse número especificamente, eu queria que tu generalizasse o método que eu acabei de fazer. Como assim generalizasse o método? Eu fiz com carbono, né? Se a gente fosse fazer com outros elementos, como é que ficaria esse valor? Se eu pegasse a massa do elemento, a massa atômica dele, e passasse essa massa para gramas. Por exemplo, a massa atômica do alumínio é 27. Se eu passasse 27 para gramas, se eu pegasse uma latinha de alumínio que pesa 27 gramas e quisesse saber quantos alumínios eu tenho lá dentro, quantos alumínios vocês acham que a gente conseguiria? Olha para cá. Para responder essa pergunta, a gente vai olhar a generalização do cálculo que nós fizemos. Quando eu fiz com carbono essa continha, eu acabei nessa parte matemática aqui. A massa dele em U, tá vendo? Vezes 1,767 vezes 10 a menos 24 é igual a massa, a mesma massa, o mesmo número, em gramas, vezes 1. E se eu fizer isso, como os números vão ser iguais, quer ver? Eu vou fazer com o alumínio agora. A massa atômica do alumínio é 27. 27U. A massa em gramas dele, 27. 27 com 27 dá quanto? 1 dividido por 1,67 vezes a menos 24. Pega a massa atômica do ferro. Vamos ver quantos ferros eu tenho quando eu peso a massa atômica dele em gramas. Vamos lá? Ó, 55,8.
55,8. Dividido aqui dá quanto? Dá sempre a mesma coisa. Sempre que eu pesar a massa atômica de um átomo, de um elemento, desculpa, em gramas, eu sempre vou obter o mesmo número. E que número é esse? 6 vezes 10 a 23. Que é um número que, se vocês não souberem falar, ele não vai fazer sentido nenhum para ti. Tu vai cometer errinhos bobos, como por exemplo, quanto pesa 2 moléculas de água? Então, exatamente, é interessante. Nessa questão, já várias vezes eu adoro fazer ela, a grande maioria dos alunos responde isso aqui, 36 gramas. 36 gramas é a massa de 2 moléculas de água? Pode ser. Por que não pode ser? 2 moléculas é uma coisa grande ou uma coisa pequena? Uma coisa pequena pode pesar 36 gramas? Não, não pode não. Entende? Então, esses absurdos que começam a criar pra gente alguns atalhos nessa matéria têm que ser bem trabalhados. Eu acabei de provar matematicamente para vocês que sempre que eu quiser ver a massa atômica de um elemento em gramas, eu vou obter o mesmo número de átomos daquele elemento. E esse número é 6 vezes 10 na 23. Só que a gente tem que saber falar esse número, né? Quanto é que vale 6 vezes 10 na 23? Exatamente, vamos falar ele. Oi, Vitória. Só que eu não entendi por que sempre vai ser o mesmo valor, se são, tipo, elementos diferentes. Não. Olha só, vamos de novo. Ó, essa foi a continha que a gente fez. A minha proposta foi: quantos átomos de carbono eu tenho se eu pesar a massa do carbono em gramas? Então, ao fazer isso, ó, como é carbono, tá vendo? A massa atômica dele é 12. E a massa dele em gramas é 12 também. 12 com 12 dá 1. Se eu quisesse saber com alumínio, qual é a massa atômica do alumínio? 27. Então a gente colocaria, ó, 27 aqui e 27 aqui também. Daria o mesmo resultado. Se fosse com ferro, a massa atômica do ferro em U aqui, a massa dele em gramas aqui. O número, o módulo é exatamente o mesmo. E se o módulo é o mesmo, na hora de fazer a continha, sempre vai dar o mesmo resultado, que é 1 dividido por 1,67 vezes a menos 4. Tudo bem? Então, agora a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre esse número, pessoal. Eu vou postar ali no grupo 2 artigos sobre mol, se vocês tiverem interesse, sim, nada pra fazer, né? Se vocês quiserem ler, são 2 artigos bem legais sobre mol, assim, que mostram como ele vem mudando, as aferições que têm sido feitas acerca do mol ao longo do tempo, e é algo muito simples. Mas antes de chegar, esse é o nosso número, e a gente precisa falar ele. Se nós não falarmos ele, na tua cabeça, o teu lado esquerdo do teu cérebro, que é o lado lógico, não vai funcionar direito. Vocês vão se atrapalhar com coisas muito básicas. E esse número, graças a um grande cientista chamado Amadeu Avogadro, ele é chamado de número de Avogadro. Avogadro. Em homenagem a ele, pois foi o Avogadro que deu o primeiro passo para a gente conseguir descobrir esse número bastante grande. Então, esse número vai ser 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. O que vem depois do quintilhão? Então, tu tem que escrever isso. Se tu não escrever isso e tu não falar, o lado esquerdo do teu cérebro está sendo, ó, enrolado. Vai estar sendo enrolado. Tu vai estar vendo 6 vezes 10 a 23. E aí, se tu não fala, ele não está conseguindo interpretar esse número. É só um número frio para ti, como X, por exemplo. Como Y, como, sei lá, 12. E ele não está conseguindo trabalhar a dimensão desse número. Então, a gente precisa escrever esse número. Esse número condiz com 600 sextilhões. Sextilhões. Porque daí a gente não comete alguns errinhos muito básicos. Ah, quantos, sei lá, ovos eu tenho em, sei lá, 6 vezes 23 ovos? 600 sextilhões. É muito ovinho. É laranja, 600 sextilhões. Elétrons,
600 sextilhões de elétrons. A gente começa a funcionar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, didática e já literalmente evitamos um déficit claro de compreensão, que é a memorização do número. Ninguém declara nada aqui. Essa matéria não tem nada de teoria, ela é só raciocínio lógico. E para que o raciocínio seja desenvolvido, esse é o primeiro passo, dar noção, dimensão para esse número. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Então tá, esse número é grande ou pequeno? Existe no SI uma medida que se chama quantidade de substância. Ah, mas aí tu vê um nome muito difícil. Não, quer ver? Ó, eu quero fazer medição de ovo. Como é que tu compra ovo? Tu usa a quantidade de substância chamada de dúzia. Aí tu pede assim, eu quero uma quantidade de substância de dúzia. Aí ele vai te dar 12 ovos. Só que convenhamos, tu pode mudar essa quantidade de substância para comprar ovos, por exemplo. Não pode? Tu pode mudar a quantidade de substância, que é a medida de substâncias. Tu pode comprar com dezena. Quantos ovinhos vem? 10. Se for com centena. E se for com milhar? 1000. Como esse número sempre vai aparecer, provei para vocês matematicamente ali. Quando nós transpomos a massa atômica do elemento em gramas, ele é um número constante. E se ele é um número constante, para medir quantidade de uma substância, a gente precisa criar um nome novo para ele. Os químicos chafurdaram na etimologia latina, buscaram alguma coisa que tivesse relação com algo muito grande, algo de dimensões desproporcionais, e chegaram justamente nesse nomezinho aqui que amedronta tanto os alunos. Esse termo vem do latim e significa, por favor anotem ali que é algo muito importante, monte, muito, pilha. Isso é a origem do nome mol. Mol vem do latim monte. Molécula é uma derivação do radical mol. Molar, dente molar, é uma derivação do radical de palavra da palavra mol. A etimologia é a mesma. Só que, ó, molécula, o sufixo lécula do mol, lécula, condiz com mol pequenininho. Então, muita gente acha que mol vem de molécula, e ao contrário. Molécula é uma palavra que condiz com um mol, mas pequenininho, porque a molécula é pequenininha. Dente molar é o dente de maior massa na tua arcada dentária. Por isso que a gente chama de molar, que é o dente gigante que tu tem na tua boca. Esse é o teu dente molar. Então, mol vem de muito, de gigante, de monte. Os romanos usavam essa expressão com bastante frequência para fazer as barreiras, os aquedutos, enfim, das cidades romanas que tinham sistemas de esgoto muito melhores que os nossos, diga-se de passagem. Certo? Então isso é bastante interessante. É daí que vem o mol. O que é o mol, queridos? O mol é a principal quantidade de medida de substância. Ela é uma das 7 medidas do sistema internacional. O mol está para a ciência como, enfim, o metro, o grama, o quilograma, enfim, o tempo, são unidades de medida, são relações axiomáticas, ou seja, de referência. Então, daí que surgiu o mol, entende? O mol é a quantidade de medida de substância mais famosa que existe na ciência. Então, escrevamos assim: quantidade de medida de substância da química. Quantidade de medida de substância, medida de substância, mol. Mais famosa aqui para química é o quê? É o mol. Mol. Coloca bem grande assim embaixo. Mol. O que é o mol? O mol condiz com, sempre, o número de Avogadro de partículas de uma substância. Então, se eu tenho, por exemplo, um mol de água, eu tenho 600 sextilhões de moléculas de água, que são justamente as partículas que perfazem a substância água. Moléculas, né? Então, 6 vezes 10 na 23, partes pequenas de uma substância.
Vou colocar aqui, ó, partículas de uma substância. De uma substância. Então, se tu tem um líquido, uma substância que é um líquido, as partículas dessa substância podem ser medidas em mol. Se eu tiver 1 mol desse líquido, eu vou ter 600 sextilhões, né, de partículas desse líquido. Partes pequenas desse líquido. Tudo bem? Mas o que são partículas? Essa é uma pergunta também que eu vejo muita confusão quando, enfim, os exercícios começam a dificultar um pouquinho. Partículas são moléculas, porque algumas substâncias são feitas por moléculas, e podem ser átomos também, porque algumas substâncias são feitas por átomos. Então é bastante importante lembrar disso. Átomos. Dessa maneira. Ok? Então, se a tua substância é feita por molécula, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, água. H2O. Gás carbônico, molécula. Oxigênio, molécula. Então estaremos falando sempre sobre moléculas, sempre a respeito de moléculas. Agora, se a tua substância é feita por átomos, então vamos ver aqui os átomos. Átomos, ferro é feito por átomos. Carbono, grafite, diamante, sódio, feito por átomos. Hélio, que é um gás nobre, átomos. São substâncias diferentes. Eu estou falando de sólido, gás, aqui eu falo de gás, líquido. Isso é substância. Substância é um sólido, é um líquido, é um gás. Mas esses sólidos, líquidos e gases podem ser feitos por átomos ou por moléculas. Então tem que ter um cuidado muito grande para não usar molécula em vão. Para muita gente, tudo é molécula. E tá errado, né, pessoal? Aqui faz uma diferença absurda no que diz respeito a isso. E não se pode esquecer, em hipótese alguma, que sempre que a gente, cuidem bem isso, sempre que a gente retrata a massa molecular ou a massa atômica em gramas, nós estamos falando de massa molar. Ou seja, nós temos 1 mol de partículas dessa substância. Então eu quero mostrar para vocês aqui o que seria justamente a massa molar de uma substância. Massa molar. A massa molar de uma substância é a massa correspondente à quantidade de 1 mol dessa substância. Ok? Correspondente à quantidade de 1 mol, quantidade de 1 mol, ou seja, 600 sextilhões de partículas desta substância. E acredite, queridos, é a única coisa que cai nessa matéria em prova, né? Eles só querem saber massa e partícula. Então é onde a gente tem que dar mais ênfase. E sempre lembrando que essa quantidade de 1 mol corresponde a 600 sextilhões. Vocês podem ver no livro que às vezes vem escrito como 6,02 vezes 10 a 23, mas esse 0,2 não vai infligir nenhuma espécie de variação no cálculo ou erro algébrico, porque as provas elas gostam muito de arredondar os valores para que o aluno trabalhe mais com proporção do que efetivamente com exatidão. Então, o mol com o tempo, vocês podem ver no artigo que eu vou postar ali, se alguém tiver interesse, ele sofreu algumas adequações graças à evolução tecnológica e também ao desenvolvimento dos equipamentos, que foram ficando cada vez mais apurados, não é, mais precisos. Então, o que antes era em torno de 600 sextilhões, hoje aí já está em 6,023 vezes 10 a 23. Só que isso não faz diferença alguma na hora de fazer o teu cálculo. Por isso que eu bato tanto em cima dessa tecla, usem 600 sextilhões para fazer quaisquer contas.
Sim, exatamente. O que a Vicky falou agora, eu vou fazer com vocês como exercício. Olhem, por favor, aqui para esses dois quadradinhos que o professor colocou e esse bichinho ali, ó. Tá vendo esse bichinho? Esse bichinho aqui em inglês se chama mole, que tem a mesma pronúncia que mole em inglês. E não sei se alguém sabe em inglês o que significa mole. Tá ali o bichinho, topeira, né? Então, a natureza a ciência já nos boicota desde já, né? Olha aí, mole significa topeira, que é como nós nos sentimos muitas vezes ao fazer questões com mole. Né, pessoal? Exatamente. Então, eu vou fazer com vocês dois exercícios básicos de massa molar, que foi o que nós deduzimos ali com a matemática na questão anterior. O primeiro é esse aqui, ó. Como fica a massa molar de um elemento? E é isso que eu preciso que vocês desenvolvam, ok? Por exemplo, vamos supor que eu pegue a massa molar do ferro. A massa molar do ferro, que é a massa da tabela vista em gramas, como a gente acabou de fazer nas continhas aqui, é de 56. Então, o que significa dizer, ó, eu tenho 56 gramas de ferro na minha mão? Ou seja, eu tenho alguns pregos de ferro na minha mão. Significa dizer que, nestes 56 gramas de ferro, existem 600 sextilhões de átomos de ferro. Ou seja, 1 mol de átomos de ferro. É isso que significa dizer. Tudo bem, queridos? Então vamos de novo? Se tu pegar lá uma quantia de ferro, sei lá, fui pegar ferro, onde é que está o ferro? Ó, vamos pegar aqui o ferro. Está ali o ferro. Ferro, fechou. Ferro. Eu peguei essa ferradura. Peguei essa ferradura na minha mão. Está aí a ferradura na minha mão. E eu pesei essa ferradura. Essa ferradura, ela, sei lá, tem uma massa de 56 gramas. Significa que aqui dentro, se eu começar a contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 600 sextilhões de átomos de ferro aqui dentro. Ou seja, 1 mol de átomos de ferro. É isso que eu vou ter. Tudo bem? Então, em poucas palavras, sempre que a gente pega a massinha da tabela e pesa ela em gramas, eu contenho ou atinjo a quantia de 600 sextilhões de átomos daquele elemento. E a mesma coisa funciona para as moléculas. Vamos olhar aqui um exercício de abstração, assim, didático para moléculas. Vamos supor que eu queira falar sobre o gás carbônico. Todo mundo bem sabe que gás carbônico é que a gente expira, um balão. Vamos supor que tu começou a encher um balão com gás carbônico, enchi um balão. Aí enchi um balãozão de gás carbônico. Aí eu coloquei esse balão na balança. Aí a balança marcou 44 gramas, que é justamente a massa do gás carbônico, a massa molecular do gás carbônico em gramas. Se aquele balão tem massa de 44 gramas, significa que dentro daquele balão existem 600 sextilhões de moléculas de gás carbônico. Ou seja, 1 mol de moléculas de gás carbônico. O maior erro que se comete aqui, pessoal, é um erro que ele é primitivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que tu saiu do mercado ali, agora da feirinha ali de hortifruti orgânico que tem aqui no total, com 24 laranjas, pode ser? Grava esse número, 24 laranjas, tá? E eu te pergunto assim, ó, quantas dúzias de laranjas tu comprou? Vocês vão responder em um monte de exercício para mim, 24. Viu que engraçado isso, né? As pessoas confundem mol com partícula. É a mesma coisa que confundir ovo com dúzia. São coisas totalmente distintas. Qualquer um sabe que se tu saiu com 24 laranjas, tu saiu com 2 dúzias de laranja. Porque tu fez uma conta mental, tu fez assim, ó, se uma dúzia contém 12, né, 24 unidades correspondem a 2 dúzias. Essa foi a tua conta. Por que tu não faz isso quando tem mol também? É a mesma coisa. O mol está para a química como a dúzia está para o mercadinho. Exatamente a mesma coisa. Todas as relações cognitivas que tu usa para fazer essa comparação com dúzia, tu usa para fazer a comparação com mol. Então por que o mol não dá certo às vezes? É que tá, não pode. Tem que dar certo. Porque se tu sabe fazer com dúzia, tu tem que saber fazer com mol. Entende? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos começar agora a fazer 2 exercícios super básicos
para organizar as ideias de vocês. Eu vou dar uma sugestão, tá? Essa é a sugestão. Olha só. Como eu falei para vocês, tudo é uma questão de organização. Aqui eu montei uma pequena tabelinha para vocês verem de relação molar, que funciona assim, ó. Essa é a tabelinha de relação molar que eu montei para ti. Por enquanto, a gente só trabalhou essas duas relações de mol. O mol contém 600 sextilhões de partículas e essa quantidade de partículas pesa a massa da tabela em gramas, que como a Vicky falou, a gente chama de quê? Massa molar. Então, essa aqui, essa coisa que está no quadro aqui, tá vendo? Essa coisa que está no quadro tem que ser a primeira linha da tua regra de 3. Se, por exemplo, vocês não usarem isso como a primeira linha da tua regra de 3, nunca vai dar certo. Tudo bem? Ah, mas como assim? Tu tá sendo muito dramático, tá tipo uma drama queen aqui, fazendo essa gritaria, nada a ver, eu faço o que eu quiser, eu sigo o meu coração, né? Eu sou um espírito livre. Nunca vai dar certo, querido. Porque a tua proposição aqui é ser axiomático, ou seja, definir coisas baseado com uma referência, e essa referência é o mol. Então nunca vai dar certo, se não referenciar com o mol, entende? E aí vem o critério de organização. Como assim organização? Se a questão mencionou a palavra mol, quero saber quantos mols tem, tu vai pegar com a tua mãozinha agora, aquela mão invisível, entende? E tu vai pegar esse círculo azulzinho aqui, tá vendo? Aí tu faz assim, ó. Tira ele. Aí tu vai botar ele aqui embaixo, ó. Ai, botei. Vai ser a primeira parte da minha regra de 3. Aí tu vai olhar o que a questão te deu. Ah, a questão me deu gramas. Aí tu vai aqui, ó, tu vai fazer assim, ó, pega o vermelhinho, ó. Ai, botei. Essa tem que ser a primeira linha da tua regra de 3. Se não for, nunca vai dar certo. Nunca. Quer ver? Tu poderia me explicar qual é a pergunta do primeiro exercício que tu tem no livro? Não. Essa não é a pergunta. Eu quero a pergunta. Eu vou ser muito chato com vocês aqui. Muito chato. Sabe por que eu vou ser chato? Porque tu já sabe fazer isso. E aí a minha... o que eu mais estudo, assim, quando eu pego os alunos do segundo ano e depois no vestibular é o que faz com que o aluno que já tem o conhecimento confunda esse conhecimento. Porque ele já tem todo o mecanismo, entende? Todo o aparato. Então eu vou fazer de novo essa perguntinha para ti. Qual é a pergunta da questão? Número de mols. Então ele falou em mols, não? Então tu vai começar assim, ó. Primeira linha da tua regra de 3. Pegou? Botou. 1 mol está para alguma coisa. Tá, mas esta alguma coisa que eu quero comparar, quem vai informar para mim é a questão. E a questão diz, eu quero saber o número de mols de que em que? De CO2 em que? Com qual quantidade? Em gramas, partículas? Como é que tu sabe que são gramas? Que tem gramas do lado. Então se é grama, o que tu quer ver, tu vai ter que comparar com grama. Eu vou usar o número 6 vezes 23? Alguém poderia me explicar por quê? Porque não foi pedido. Quantos ovos tu bota no teu bolo? 2 xícaras de óleo. Quantos ovos tu bota no teu bolo? 2 xícaras de farinha. Quantos ovos tu bota no teu bolo? Açúcar, maneira. Quantos ovos tu bota no teu bolo? 40 minutos, tu fia o palitinho, seu sequinho tá pronto. Isso, a pessoa tem que ser presa, esquizofrênica. Ela não responde o que se pergunta. Se eu não perguntei partícula, em hipótese alguma eu vou usar esse número. Não usem seu santo número em vão. Não usem seu santo número em vão. Santo número de quem? Do advogado. Jamais. Esse é um número que tu vai usar assim, em raríssimas situações. Se ele falou em massa, tu tem que pegar a massa molar. Ah, mas e qual é a massa molar? É a massa da tabela, mas tem 118 elementos na tabela. Calma. Qual foi a substância que eles me deram? Então vamos olhar a massa molar do CO2. Qual é a massinha molar do CO2? 12 do carbono, 16 vezes 2, vai dar quanto, queridos? 44 gramas por mol. Essa é a massinha molar do gás carbônico. Então, se 1 mol de gás carbônico tem uma massa de 44 gramas, agora que eu vou fazer a segunda linha da regra de 3. A segunda linha da regra de 3, ela vai sair exclusivamente do exercício. Ó. Calma, pessoal, é fácil. Segunda linha. Por exemplo, qual é a pergunta da questão?
Então o meu X vai aqui, tá vendo? X mol. Com o quê? 8,8 gramas de gás carbônico. E aí eu vou começar a te ensinar a trapacear. Não, é 8,8. Calma, calma. Se fosse 88, não seria o dobro? Sim ou não? Então daqui pra cá eu teria multiplicado por 2, sim ou não? Então daqui pra cá eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2, queridos. E 1 vezes 2 dá quanto? Que bom, pessoal. Tava ficando preocupado. 2. Mas é 88? Não, é 8,8. Putz, então eu multipliquei 10 vezes menos. Então é 10 vezes menos. Então é 10 vezes menos. Pronto. Eu não quero ninguém fazendo conta, pessoal. Sério. Vocês têm que aprender a ser rápidos. Vocês precisam usar a matemática básica de vocês aqui. Vocês só vão fazer conta assim, em situações extremas. Porque todas as questões do Enem e da URGS são proporcionais. Então eu já vou te dar uma dica de prova real. Se tu estiver fazendo conta e a tua conta estiver horrenda na prova, é porque tá errado. Porque nenhuma questão da URGS ou do Enem é feita sem um raciocínio prévio antes. O professor que elabora ela, ele faz assim, ó, é o dobro, é o triplo, é 0,2 é... Qual a relação fracionária de 0,2? Tipo, 0,5 é a metade, 0,33 é 1/3, 0,2 é quanto? 0,2. 0,2 é 1 dividido por quanto? Quanto é que dá 10 dividido por 5, pessoal? Dá 2, 0,2 então é 1 dividido por 5, não é? É 1/5. Entende? É isso que ele vai fazer contigo. E eu preciso trabalhar matemática básica mesmo com vocês. Da 3ª e 4ª série. Porque a gente vai ter que ver 1/5, 1/3, 2/3, 20 vezes, 30 vezes, 1/100 e assim vai. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo que 0,2 é 1/5, querido? Sim ou não? Ficou claro isso? Então a gente vai ter que começar a criar essa linguagem. Eu vou olhar para baixo e tu vai ver. O número de baixo não é menor que o de cima? Sim. Então o teu x tem que ser menor que o de cima. Só com isso tu já elimina alternativas. Tem questão que é de sacanagem o cara faz, e aí tu tem assim, ó, só por ver que o número de baixo é menor que o de cima, tu já acerta a questão. E o aluno sai do ensino básico, sabe, com uma cultura de resolução de questões diferente, muitas vezes, da cultura que o vestibular requer. Tu sai do ensino básico tendo que fazer a resolução para mostrar para o teu professor como tu fez, porque o teu professor está usando um método de avaliação, não de seleção. Vestibular é seleção, tem que descobrir os segredos, tem que descobrir as técnicas. E é isso que a gente vai fazer, entende? Então vamos para a próxima. Resposta da primeira, então, 0,2. Por favor, coloquem 0,2 ali, né? 1/5 de mol. Certo? Qual é a próxima pergunta, queridos? Número de mols. Então é a mesma pergunta. Portanto, eu vou começar a minha regra de 3 do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Eu vou começar pegando na primeira linha 1 mol. 1 mol. Assim. Tá, mas é o número de mols de quem em relação ao quê? Moléculas de quem? Não interessa. Por que não interessa? Porque se é molécula, tua conta vai ser sempre a mesma. Se ele pediu molécula, molécula é massa? Não, molécula é partícula. Então eu tenho que usar esse número. 6 vezes 10 na 23 moléculas de O2. Pronto, essa é a primeira linha da regra de 3. A pergunta não foi quantos mols? Foi essa, né? Então aqui vai o X. X mol. Fechou? Ok. Com qual quantia de moléculas? 6 vezes 10 na 20. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida para vocês. A resposta pode ser 2 mols? Mas pode ser 100 mols. 100 mols pode. Mas pode ser então meio mol? Ah, meio pode. Pode ser meio? Por que não veio mais rápido, mais forte também? Se aqui é meio mol, pessoal, não tem que ser a metade aqui também? Deixa eu te fazer uma pergunta. A metade de 6... Esquece, pronto, deu, passou. A metade de 6 é quanto? Tá escrito 3 aqui? Pode ser meio mol aqui então? Não, queridos. Esse número é menor, né? Outra coisa, esse número 6 tá aqui embaixo também, né? Todo mundo concorda? Então aqui também vai ter que ser 1.
Vamos brincar. Quantas vezes esse número de baixo é menor que o de cima? Muito difícil, umas contas pegando difícil. Bah, um nicho inteiro de vocês no dia de Química e Física e Biologia vai ser Matemática. E vocês só vão brincar com isso aí. Prova do Enem de Matemática é só Matemática básica. Faz pra mim. Ó, 10 vezes menos que isso é 6 vezes 10 a 22. 100 vezes menos que isso é 6 vezes 10 a 21. 6 vezes 10 na 20 é quantas vezes menor? 1 milésimo. E 1 milésimo é 1 sobre 1000. E 1 sobre 1000 é igual a 1 sobre 10 na 3, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que 0, menos 1, menos 2, menos 3. É 1 milésimo que eu tenho. Então, algumas coisinhas a gente vai ter que desenvolver, pessoal, com muita prática. Eu vou ser muito chato com vocês em relação a isso. Eu não gosto de fazer desse teu jeito, eu vou multiplicar em x. Mas, queridos, o que eu estou fazendo não é multiplicação em x. Não é. Multiplicação em x é assim, ó, é 6 vezes 10 na 20 vezes 1 igual a 6 vezes 10 na 23 vezes x. X vai ser igual a 6 vezes 10 na 20 dividido por 6 vezes 10 na 23. 6 com 6 dá 1, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 3. Pois é, foi exatamente a mesma coisa que a gente fez. Não foi não. Foi. Eu preciso que vocês não acabem preterindo uma maneira em detrimento das outras, mas que vocês sejam mais plurais. Eu não estou dizendo que tu não deve multiplicar em x, eu estou dizendo que deve multiplicar em x quando a conta está ruim mesmo de enxergar tipo, a proporção. Mas quando é uma continha de fácil proporção como essa, a gente tem que começar a arrumar para esse lado. Entende? Se o número de lá é menor, aqui tem que ser menor. Quantas vezes o número de lá é menor? 1000. Daqui para cá eu dividi por 1000, tá vendo? Se eu dividir por 1000, daqui para cá eu divido por 1000 também. Dessa forma. Aí, daqui para cá, quantas vezes tu dividiu? Dividi por 6 vezes 10 na 23. Daqui para cá eu divido por 6 vezes 10 na 23. Observa, foi exatamente isso que eu fiz. Ó. Eu dividi 6 vezes 10 na 20 por 6 vezes 10 na 23. Viu só? É a mesma coisa. Então tu tem que olhar para todos os lados, para tudo que é parte. Tem que fazer desse jeito para a gente conseguir desenvolver bem essa relação. Tudo bem? Me fiz entender? Tranquilos ali? Então, vamos para a parte do volume. E o volume do mol, hein? Dá para medir também? Dá. O volume do mol é super fácil e ele é bem memorativo. Não tem muita, enfim, muito detalhe, muita explicação por detrás. O volume do mol funciona assim. Os químicos e físicos mediram a quantidade de 1 mol de uma substância em certas condições, que eles chamaram de condições normais de temperatura e pressão. E como os gases não interagem entre si, quem determina o volume de um gás é só e somente o número de partículas do gás. Então surgiu o que chamamos na química, queridos, de volume molar. Quer ver onde os professores erram com os alunos aqui? Eu vou tentar aqui me redimir, tá? Dos gases. É só para gás. Só para gás. Jamais usem volume molar em qualquer outra relação que não seja relação gasosa. O volume molar dos gases é um volume padrão. Ele é medido em condições pré-definidas. É medido nas CNTP. O que é a CNTP? CNTP são condições normais de temperatura e pressão. Haja vista que quando está muito quente, o gás se agita mais, expande e dilata. Então, o volume de um gás depende muito da temperatura. Bem como quando a gente aumenta a pressão sobre um gás, o seu volume também sofre uma influência muito grande. Vocês podem perceber aqui, ó. Olha o simuladorzinho ali, ó. Vou mostrar para ti. Ó, se eu pegar um gás aqui qualquer, deixa eu pegar aqui e transformar ele em gás. Ó. Transformei ele em gás. Ó, se eu transformar ele em gás, o aumento da pressão vai variar o volume desse gás. Ó. Se eu começar a aumentar a pressão ali, eu estou diminuindo o volume desse gás, tá vendo? Ó, olha ali o que eu estou fazendo. Pronto, fiz besteira. Explodiu o sistema.
Então, se eu variar a pressão sobre o gás, isso influencia no volume do gás. Se eu variar a temperatura do gás também, se está quente ele expande, se está frio ele contrai. Então, os físicos e químicos criaram a CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Queridos, são elas 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Vou colocar aqui para ti, ó, 273 Kelvin, é a mesma coisa, ok? E uma atmosfera, que é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg. Uma dica muito boa para vocês, isso é um alento assim para os alunos, em química a gente não mexe nisso. Na URGS, eu não lembro a última questão da URGS assim, com relações de pressão e temperatura. Eles não fazem isso. E melhor ainda, quando isso é feito, nas raríssimas vezes que eu vi, eles pediram para que vocês considerassem o volume gasoso tal. Então eles mesmos dão a resposta para vocês. Vocês não precisam fazer nenhuma modificação aqui, não precisam mexer com a física de forma alguma. A gente só precisa pensar no seguinte, olha só. Os químicos pegaram um gás padrão, um gás nobre, tipo argônio. Aí eles pegaram uma balança e começaram a encher um balão com esse gás. Eu não consigo enxergar isso. Bom, eu trouxe a foto para vocês aqui, para vocês enxergarem. Tá aí, essa é a foto. Eles pegaram um balão, ó, esse é o balão padrão da UPAC, vocês podem ver. Eles pegaram um balão, enfiaram lá, né, a bombinha e começaram a empurrar argônio. Vamos encher o argônio, enchendo de argônio, enchendo de argônio, enchendo de argônio. Encheu, até chegar na massa molar do argônio, que é a massa da tabela. Porque quando chega na massa molar do gás, a gente sabe que existe ali dentro 600 sextilhões de partículas do gás. Aí quando atingiu esse valor, eles viram qual foi o tamanho dessa bola. E o tamanho dessa bola é um pouquinho maior que o de uma bombona de água de 20 litros. Qual é o tamanho dessa bola? Todo mundo consegue entender que 20 litros da bombona de ar condiz com 20 litros? Sim ou não? Foi uma pergunta interessante que eu já fiz uma vez na vida. Eu perguntei, queridos, qual é a dimensão de uma bombona de água de 20 litros? Muita gente me olhou, deve ter pegadinho, né? Ficou com aquele receio de responder, porque eu não sei que diabos o erro, né, faz com a vida do estudante, não tem problema em errar. Para nós professores isso é muito bom, porque a gente sabe como tu está pensando e consegue alinhar os nossos raciocínios aos teus. As pessoas ficam com receio. Aí o menino assim, louco para responder, ele falou, eu sei da resposta, ele me olhou assim e fez assim. Pss. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó. E é verdade, né? É desse tamanho mesmo, 20 litros. Só que, queridos, dá para mensurar isso em números? Sim! A dimensão de 20 litros é de 20 litros. Não importa se é de terra, se tu encher quilo de terra, tu vai ter 20 litros de terra. Se encher de água, 20 litros de água. Só que estamos falando de gases. Então, teremos 20 litros de gases. É isso que a gente vai ter. Um pouquinho mais. 22,4. Então, esse é o volume molar para gases. 1 mol de quaisquer gases, não interessa o gás. Tá? Isso é importante, ó, de qualquer gás. Como assim de qualquer gás? É porque os gases, eles não apresentam interações moleculares. E como o tamanho das suas partículas é muito pequeno, não faz diferença o tamanho do gás, só a quantidade de partículas deste gás. Então, de qualquer gás, tá vendo? Isso é bem importante. Não interessa o gás. 1 mol de qualquer gás compreende um volume de 22,4 litros, tá vendo? Na CNTP. Ou seja, nessa quantidade de volume, sempre encontraremos 600 sextilhões de partículas desse gás. Partículas. Dessa forma. Portanto, aquele nosso pequeno quadrinho de mol vai ficar agora um pouquinho diferente. Ele vai ganhar uma nova informação. Vocês estão vendo ali? Essa sempre tem que ser a primeira linha da tua regra de 3. Sempre. Eu queria convidá-los agora a fazer comigo o exercício de gás que a gente tem logo abaixo. Por exemplo, vocês poderiam responder para mim, por gentileza,
Qual é a pergunta desse exercício? Oi? E qual é a primeira? Moléculas. Então tá. Por favor, o professor é inexperiente, não entende nada de mol, mas quer se aventurar e quer fazer a conta. Se ele mencionou moléculas, qual dos 4 números eu vou pegar? Eu vou pegar o mol? Por quê? Por que eu não pego o mol? Porque ele pediu molécula, então eu tenho que perguntar ou procurar molécula. Onde é que eu vejo molécula aqui? Porque moléculas são partículas, sim ou não? Então, o primeiro número que eu vou pegar é esse. Ó, 6 vezes 10 na 23. Partículas, eu não sei qual é o gás. Qual é a outra informação que ele me dá nessa questão, queridos? Contidas em 89,6. Maravilha, maravilha. Litros, litros são mols? Não, então, mas litro é grama? Não. Litro é o quê? Litro. Então eu tenho que pegar aqui, ó, litro, tá vendo? 22,4 litros. Dessa forma. Então, se 600 sextilhões de partículas do gás, ok? Ocupam 22,4 litros de volume, a segunda linha da regra de 3 sempre vai sair do exercício. Sempre. Então, a pergunta é, quantas moléculas? Aí tu bota aqui, ó, X partículas de gás, partículas do gás, ocuparão 89,6. Essa é a forma. Pergunta, jogo rápido, pode dar 6 vezes 10 na 22? Por quê? Não é maior o número do outro lado? Daqui para cá não aumentou? Se aumentou, tem que aumentar daqui para cá também. Dessa forma. Quantas vezes aumentou lá do outro lado? Ah, eu acho que umas 2. Não, 2 eu sou meio ruim de conta, mas o dobro é 44,8, né? Ah, então deve ser umas 3. Aí bota pra mim, ó, 44,8 mais 22,4 em cima. 67,2. Tá 67,2? Então bota mais um 22,4 lá em cima. 6, 7, 9, 6 mais 2, 8. Quantas vezes aumentou, queridos? 4 vezes. Se aumentou 4 vezes lá, tem que aumentar 4 vezes aqui, mas eu não sei fazer conta com isso. Calma. Vou salvar a tua vida. Pronto, deu, passou. Quanto é que dá 6 vezes 4? 24. Mas não cai assim na prova. Eu vou provar para ti cair exatamente assim. Eu vou provar para vocês. 24 vezes 10 na 23. Vocês vão me desculpar, mas como vocês estudam muito matemática, eu gostaria de escrever esse 24 com um algarismo significativo só. Ou seja, com um algarismo só, né, depois da vírgula, digamos assim. Tipo, eu quero passar para 2,4. Tu poderia me ensinar como é que eu faço isso? Vezes 10 aonde? Mas por que é 24? Porque, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. 24, para deixar igual a 2,4, não tem que dividir por 10? Sim ou não? Tá, então, para aí. E 2,4 para dar 24, não tem que multiplicar por 10? Sim ou não? Então eu quero deixar esse número como 2,4, só que ele é 24. 24 é igual a 2,4 vezes 10. Sim ou não? Eu fiz alguma coisa muito complexa. 2,4 vezes 10 não dá 24, sim ou não? Tá, e quanto é que dá 2,4 vezes 10 vezes 10 na 23? 2,4 conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Ah, mas quem é que não sabe? Não fala isso. Não fala isso. Porque tu provavelmente vai te atrapalhar com bases decimais aqui. Pode ter certeza disso. Tem algumas questões que o probleminha está só na base decimal. Então respira fundo,
faz devagarinho. Se a questão escrever 2,4, eu penso assim, ó. Mas é 24, eu quero 2,4, só um pouquinho. 2,4 é a mesma coisa, vezes 10 é a mesma coisa que 24. Então, ao invés de escrever 24, eu escreverei 2,4. 2,4 vezes 10 dá 23, dá 2,4 vezes 24. Tu vai ter base negativa também ali, vai dar um nó, não dá para errar por isso. Eu me fiz entender? Vamos para a próxima? Queridos, vou pedir a gentileza, como o professor não está olhando a questão, estou resolvendo só com a minha formulação aqui, gostaria de pedir a gentileza que vocês me dissessem qual é a pergunta da próxima. Para tudo então. Posso apagar aqui? Posso apagar? Obrigado, tá? Deus conserve vocês. Ele falou em mol. Ah, eu vou usar grama, né? Adoro usar grama. Adoro ver um grama ali e tal. Vamos pegar as massas ali e tal. Adoro fazer isso. Posso usar grama? Pode. Mas vai errar. Porque ele não está te pedindo isso. Ele não está te pedindo. Ah, mas eu adoro base decimal, eu adorei essa parte de matemática, porque matemática é a minha matéria preferida. Eu vou usar 6 vezes 23. Vou usar 6 vezes 23 aqui, pessoal? Por quê, pessoal? Porque ele não falou nisso, queridos. Ele pediu o quê? Mol. Então tu vai pegar assim, ó. Tira, bota. Botei mol. Fechou? Com o quê? Em quê? Bai, agora me pegou. Metro cúbico. Metro cúbico é partícula. Grama. Metro cúbico é grama. Vê 2 metros cúbicos de queijo. Então, se não é partícula, não é mol, não é massa, só pode ser o quê? Volume. O metro cúbico, ele corresponde a 1000 litros. Essa é a relação. Se ele te deu um volume de quanto? 2,24 metros cúbicos corresponde a 2.240 litros. Ah, eu vou botar aqui. Eu posso botar esse número aqui, ó, 2.240. Posso botar, pessoal, por favor? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Posso botar esse número aqui, pessoal? Por que eu não posso botar esse número aqui, pessoal? Eu vou botar. Aí tu pode botar, né? O que eu vou fazer? Eu estou tentando te ajudar, mas se tu não quer, eu só posso, né? Por que eu não posso botar esse número aqui, pessoal? Porque essa primeira linha, ela obrigatoriamente tem que sair aqui desse quadrinho. Se esse número não está nesse quadrinho, não pode colocá-lo ali, que é um dos erros mais comuns. Repito, isso aqui tem um caráter axiomático. Axioma diz respeito à definição. A definição de mol é isso aqui. Se eu quero comparar as quantidades que eu tenho na questão com isso aqui, todo e qualquer número do exercício tem que ir na segunda linha da regra de 3. Porque a primeira linha é a referência. Ela é intocável, ela nunca pode ser mudada. Então, como ele me pediu volume, eu faço assim. Um mol tem 22,4 litros, porque ele mencionou a palavra mágica, que é, ou foi, no caso, litro. Então, essa vai ser a minha primeira relação. Agora eu vou para a segunda linha da regrinha de 3. E a segunda linha da regra de 3 é quantos mols? X mol, ok? Eu tenho num volume de 2.240 litros. Esse número é maior ou menor? Pode dar 0,1 então? Não. Pode dar 2. Mas 2 é maior, mas é o dobro? Quantas vezes maior aquilo ali é? 100. Então tem que dar 100 vezes mais. Meu mol aqui vai dar 100 mols. Mol é interessante porque como a unidade simbólica, não é? A semiologia, ela é igual à unidade representativa, não, tu pode pôr ou não S, tanto faz. Se quiser escrever mols ou só mol, não tem problema, né? Porque unidades não levam plural. A gente não escreve assim, ó, 10 metros. Não, a gente não faz isso. Então, como o mol, a definição do conceito é igual à unidade, a gente não coloca plural. Queridos, eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Então tá. Pra gente... Oi. 1 litro é 1 decímetro cúbico e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml.
Tudo bem? Bom, a gente vai encerrar a aulinha de hoje mostrando uma artimanha básica do mol dentro das equações químicas, chamada de estequiometria. A estequiometria é, para mim, a menina dos olhos da química. Porque assim, ó, a gente tá caindo demais. Antigamente não era tanto, hoje cai muito, muito mesmo. E quando o aluno se dá conta que é sempre a mesma coisa, não existe para ele questão fácil ou difícil. Existe questão curta, né? Simples e questão trabalhosa. O teu grande problema não vai ser mais a compreensão, e sim o desgaste algébrico, o teu desgaste pessoal para fazer stack. A estequiometria, ela é uma extensão do que a gente acabou de ver, porque a matéria já acabou, queridos. Sinto lhes informar. Não tem nada de teoria, como eu te falei, é só aplicação. E como eu sempre fui um aluno, tive muita dificuldade em mol e tal, essas coisas, eu comecei a ver onde é que estava a minha dificuldade. E é inegável, qualquer professor sempre vai se utilizar como aprendiz, né, para criar as suas didáticas e as suas metodologias. Então, eu era muito burro mesmo, muito burro em mol. Continuo sendo, mas particularmente em mol era uma tristeza, né, uma rúcula, assim, eu tinha vergonha de sair na rua. Podia fazer fotossíntese, entende? Eu ficava com muito medo. Eu não entendia, assim, por que eu não consigo, se eu sei fazer conta, se eu por incrível que pareça, eu gostava de matemática. Aí eu comecei a ver que o meu grande problema era a minha falta de organização para com os dados. Depois que eu comecei a montar os dados direitinho, nunca mais tive problema em stack. Porque esse problema ele acabou repercutindo na minha formação. Quando eu estava fazendo, enfim, química geral na universidade, lá na URGS, era um horror, pessoal. Tomava assim, ó, laço de todos os lados, os colegas faziam tudo maravilhosamente bem. Eu disse, mas eu vou trocar. Eu vou começar a vender, sei lá, na época não tinha, né, vender Jequiti para viver. Porque eu não tenho salvação, não consigo fazer isso. E eu comecei a pensar, onde está o erro? E o professor criou um roteirinho básico de 4 passos, na verdade 3 passos, tchau querida, que se vocês seguirem, nunca vai dar errado. Ah, mas e se eu errar uma questão? Pode ser por causa de algum cálculo equivocado, pode ser por causa da extensão da questão, mas não pela modus operandi, digamos assim, da resolução. Ele é super curto. Queria convidá-los para a gente encerrar a linha de hoje. Está na página de número 83. Pode ser, 2. Não vão perguntar. Porque cada substância tem uma densidade diferente por causa das interações. O único estado físico onde não há interação é o gás, por isso é o único estado físico onde isso é aplicável. Então, não, eles jamais, querida, vão perguntar para ti volume de algo que não é gasoso, somente se for gasoso. Isso é ótimo, facilita muito o nosso trabalho. Tudo bem? Vamos lá então, queridos. A estequiometria, uma palavra que vem do grego, vem de estoicos, né, que é medição, elementos, e metria, obviamente, que é medição, e ela condiz com a receita da natureza. A natureza tem uma receita para tudo que tu vai fazer. Assim como tu tem a tua receita de panqueca, de bolo, de, sei lá, estrogonofe, a química tem uma receita para amônia, gás carbônico, para água. Ao invés de ovo, tu vai ter oxigênio. Ao invés de farinha, tu vai ter carbono. Mas é a mesma coisa. E eu vou mostrar isso para vocês agora. O que tu deve fazer é seguir 3 etapas, mas à risca. Em todos os exercícios que nós fizermos, eu vou cobrar isso de vocês. Quando vocês me trouxerem dúvidas, eu vou perguntar, cadê a tabelinha? Ah, não fiz isso, dá trabalho aqui, mas na prova vai te dar uma questão. Muito boa, diga-se de passagem. Talvez 2, talvez 3, porque hoje em dia stack cai muito. Fala uma vez o que eu tenho que fazer. Calma, estou fazendo todo o drama primeiro para criar uma atmosfera, tá, propícia para isso. A primeira coisa que tu vai fazer é o passo 1. O passo 1 tá aqui, ó. É algo que normalmente as questões nas provas não requerem de ti. Isso é ótimo. As provas normalmente não querem que tu faça isso porque eles te dão prontinha a reação. Então tu não tem nem trabalho de fazer isso. Tá, não, mas eu acho que ficou desorganizado o teu discurso. Eu não entendi nada. Começa do princípio. Tá, então tá, vamos voltar aqui. Vamos supor que vocês se deparem com a seguinte pergunta, como está aqui no quadro. Quantos gramas? Isso é essencial. Tu viu que está marcadinho? Fiz questão de fazer isso para ti.
Quantos gramas? Essa é a pergunta. De quem? De água. Tu viu que está coloridinho? Então é isso que eu preciso descobrir. Quantos gramas de água? Eu vou obter a partir do consumo. E tem uma outra informação. De 8,96 litros de hidrogênio. Aqui está a reação. Como é que eu descubro isso? Essa questão é muito fácil. Não, querido, é a estequiometria, só existe uma estequio. E eu vou mostrar para vocês todas as questões recentes da URGS. A última questão difícil de estequio da URGS foi em 99. E a resposta era qual? D. Porque sempre é D. Então olha para cá. Como a gente resolve isso? A primeira coisa que tu vai fazer é obedecer o que a gente já cansou de fazer. E já vimos várias vezes. Lavoisier e a senhora Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Eu posso ter 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 oxigênios aqui e 1 oxigênio aqui? Eu tenho que ajustar. Então esse é o teu primeiro passo. Como eu falei para vocês, normalmente as provas pulam esse passo. Vocês não precisam nem fazer isso. Mas eu fiz aqui para vocês. Eu ajustei a reação. A reação ficou como? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, 2 águas. Como tu viu ali, ok? Dessa forma. 2 para 1 para 2. Escrever 2 para 1 para 2 mostra a proporção entre os componentes da reação que eu tenho. É 2 para 1 para 2 qualquer quantidade de substância. Vem cá, tu não faz arroz assim? 1 xícara de arroz para 2 de água? Dá 2 porções de arroz, por exemplo? E se a tua família come muito, ou se tu chega em casa com a fome de 1000 mendigos, e tu quer aumentar essa quantidade de substância, tu quer passar para balde de arroz, tu não vai usar um balde de arroz para 2 baldes de água, formando 2 porções maiores? Só mudou a quantidade de medida de substância. 2 para 1 para 2 é a receita da natureza. Ela está te dizendo, querida, é assim que eu faço essa receitinha. Segue sempre ela. Se tu quiser ver em pares, 2 pares para 1 par para 2 pares. Se quiser ver em trios, 2 trios para 1 trio para 2 trios. Se quiser ver uma quantidade maior, por exemplo, centena, 2 centenas de hidrogênios consomem 1 centena de oxigênios e formam 2 centenas de água. Mas eu acabei de mostrar para vocês que a química não trabalha com quantidade de substância tão pequena. A gente trabalha com uma medida de quantidade de substância, está escrito até no quadro ainda, um pouquinho maior. Que medida é essa? Mol. Então, se a proporção é 2 para 1 para 2, significa que eu tenho 2 mols de hidrogênio consumindo 1 mol de oxigênio e formando 2 mols de água sempre. E graças a essa proporção que a natureza me deu, eu posso criar o segundo passo da minha estequiometria, que é o que eu mais vou condicionar vocês a fazer, pessoal. Montar a tabelinha de proporção. É a tabelinha MMMV. Tem que fazer o MMMV. O que é o MMMV? Embaixo da tua reação, como está no quadro bem bonitinho, bem coloridinho, tu vai escrever MMMV, tá vendo? Essa é a segunda etapa da tua questão de estequiometria. Tu vai escrever, ó, MMMV. Mol molécula, massa, volume. Tu vai fazer assim. Na linha do mol, tu só vai obter os coeficientes da própria reação. Porque como eu acabei de te mostrar, essa proporção ela é extensiva a pares, trios, centenas, milhares, baldes, xícaras, copos, mas a quantidade de medida de substância que nós usamos na química é o mol. Então ela é também extensiva ao mol. Então eu vou escrever, ó, 2 mols de hidrogênio, porque tem 2 aqui, 1 de oxigênio, 2 de água. Quando eu sei quantos mols de cada participante eu tenho, como eu recente mostrei, eu consigo enxergar várias outras informações sobre ele. Por exemplo, eu consigo enxergar as moléculas dele também. Como é que tu enxerga as moléculas? É muito fácil. Se 1 mol tem 600 sextilhões de moléculas, 2 mols vai ter quantos? 2 vezes isso, ó. 2 vezes 6 vezes 23. Ó, eu tenho 1 mol de oxigênio, então eu tenho 600 sextilhões de oxigênios. Eu tenho 2 mols de água, então eu tenho 2 vezes 600 sextilhões de águas. Como está enxergando na tabelinha ali. Tá aí a massa. A massa tu usa a massa molar, que como a Vicky falou é a massa da tabela em gramas.
A massa da tabela do hidrogênio é de 2 gramas. Isso para 1 mol. Como tu tem 2 mols, 2 vezes isso. A do oxigênio é de 32 gramas. 16 vezes 2, né? 32. Então eu boto 32. A da água é 18 gramas. Porque é 1 vezes 2 mais 16. Dá 18. Como eu tenho 2 mols de água, vezes 2. Tá aí, é MMMV. Mol, molécula, massa e o V é volume. No volume, basta colocar 22,4 embaixo de, como a Amanda falou, todos os gases, porque só vale para gases. E ajustar os coeficientes, porque 22,4 é para 1 mol, como eu tenho 2 mols, 2 vezes isso. Aqui eu tenho 1 mol, 22,4, e aqui eu não coloco nada. Por quê? Porque é líquido. Água é líquida, não é gás. Tá, e agora o que eu faço? Agora, querido, tu vai montar a tua regra de 3. A primeira linha da regra de 3, toda a minha narrativa está escrita no livro com esse propósito. Por isso que essa foi a parte que me deu mais trabalho, mas espero que também dê muito retorno para todos vocês. Olha só, a primeira linha da regra de 3 obrigatoriamente tem que sair daqui. E eu vou te pedir, por favor, para novamente relatar para mim a pergunta da questão. Tu poderia relatar a pergunta da questão? Poderia me dizer qual é a pergunta da questão? Gramas. Aí tu vai fazer de forma cartesiana. Ó. Sabe o que é grama? Grama é assim, ó. Mol, molécula, grama. Massa, tá vendo? Quantos gramas de quem mesmo, pessoal? Água. Hidrogênio não é água. Oxigênio não é água. A água tá aqui, ó. Esse é o número que eu quero. Viu que tá pintadinho? Com esse propósito. É o primeiro número que eu vou usar. Ó, vou usar aqui, ó. Gramas de água. 36 gramas de água. Gramas de água com o quê? Tu poderia dizer, professor, não tá lendo mais a questão? Tá escrito ali, tá escrito ali. O quê? Litros. Litros é o quê? Volume. Ó. Tu faz de forma cartesiana. Coluna, linha, coluna. Volume. Mas volume de quem? Ah, hidrogênio. Então vem aqui, ó, volume de hidrogênio. Viu que tá pintadinho? Se essa não for a primeira linha da tua regra de 3, tu nunca vai fazer essa questão. Porque tu tá fazendo qualquer outra coisa, menos o que ele tá te pedindo. Então, essa relação está te dizendo que 44,8 litros de hidrogênio produzem quantos gramas de água? Aí eu vou para a segunda linha da regra de 3, que é do exercício. Que me pergunta, quantos gramas de água? O meu X vai aqui. Tá vendo? Aqui que vai o meu X. Com quantos litros de hidrogênio? 8,96. Viu isso? Eu multipliquei por 0,4, multipliquei por 0,4 lá, 7,2. Eu aposto contigo, eu faço um bolão. Todas as questões que nós vamos fazer, vocês resolvem exatamente desse jeito. Todas, sem exceção. Antes de saírem, quero que vocês façam comigo um exercício básico, porque os exercícios do tema agora, todos vão vir sobre essa questão aqui. Tá aqui em cima, por favor. É bem rápido. Vamos agora aplicar esse método nessa questão. Gostaria de fazê-la junto com vocês. Perdão. É bem rapidinho, tá? Desculpa por ter me passado um pouquinho, mas X-Tech é assunto muito, muito sério. É porque a teoria é muito pequena e o que importa é a resolução. Então, vamos lá. A pergunta da questão é, vamos passo a passo. Eu vou começar sublinhando contigo. A pergunta da questão é, sublinha para mim ali, ó. Qual a massa de gás carbônico que será obtida a partir do consumo de 0,65 mol de oxigênio? Ok? Como eu resolvo essa questão? A gente vai partir passo a passo pelo que fizemos antes. A primeira coisa que eu faço na questão é o quê? Qual é o primeiro passo? Então eu vou ajustar esses coeficientes. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar esse aqui por 2, esse aqui por 8, esse aqui, né, eu tenho lá 20, vou multiplicar por 10, e esse aqui eu vou multiplicar por 13. Ponto. Ajustei os meus coeficientes. Ok? Ah, mas eu não entendi por que tu fez isso. Queridos, se vocês quiserem fazer com um valor fracionário, também não tem problema. Eu só estou usando números inteiros porque ajuda mais o aluno na hora de fazer a continha, o número inteiro. Mas eu preciso deixar o número de átomos antes e depois exatamente igual.
né? Então eu só ajustei como a gente tinha feito no método de tentativas, o ajuste de coeficientes. Feito isso, eu vou para o meu segundo tópico. E o meu segundo tópico é a tabelinha MMMV. Vamos colocar aqui os mols? Completa comigo. Eu vou ter, no primeira tabelinha ali, ó, 2 mols desse cara, tu escreve 2. Desse aqui do oxigênio eu tenho 13, aí tu escreve 13. Desse aqui, ó, do CO2 tu tem 8, aí tu escreve para mim 8. E nesse aqui eu tenho 10, aí tu escreve para mim 10. Tudo bem? Fechou. Tá, agora as moléculas. Como é que eu faço com as moléculas? É muito fácil. Tu vai colocar 6 vezes 10 na 23 embaixo de cada um deles. Ó. E aí tu vai multiplicar pelo número de mols. Como o primeiro tem 2, tu multiplica por 2. Tá, e o segundo? Tu vai colocar 6 vezes 10 na 23 embaixo dele. E tu vai multiplicar pelo número de mols que ele tem. Ah, mas é 13? Tá, mas não faz a conta ainda, a gente não sabe o que ele perguntou direito, né? O terceiro, tu vai botar 6 vezes 10 na 23, tá vendo? E tu vai multiplicar pela quantidade de mols que ele tem, 8. E o quarto, 6 vezes 10 na 23 e multiplica pela quantidade de mols que ele tem, 10 no caso, certo? 6 vezes 10 na 23 vezes 10, porque são 10 mols. Vai ficar assim, então, como vocês podem ver. Tudo bem, queridos? Todo mundo conseguiu completar direitinho? Linha da massa. Vamos para a tabela e vamos localizar a massa de cada um deles. Talvez esse aqui seja o mais chatinho. 12 vezes 4, 1 vezes 10. 48 mais 10. 58. Então, a massinha molar do CH4 é 58. Escreve para mim 58. E na frente, por favor, coloca o número de mols. 2. A do oxigênio é bem facinha, porque o oxigênio pesa 16. Vezes 2, 32. 32 gramas vezes 13, que é o número de mols que ele tem. A do CO2 vai dar 12, 16 vezes 2. Vai dar 32 mais 12, 44. 44 gramas vezes 8, que é a quantidade de CO2 que eu tenho. E a água, que é fácil também, que dá 1 vezes 2 mais 16, vai dar 18 vezes 10. Tá vendo? Ah, mas é muito demorado. Agora, depois vocês vão ficar rápidos e vão olhar só o que importa. Mas não dá para queimar etapas. Agora a gente vai cortar algumas coisas. Por exemplo, a água é líquida. Então eu não vou nem usar o valor dela ali. O volume do gás metano é de 22,4 litros. O butano, desculpa. Vezes 2. O do oxigênio é 13 vezes 22,4. E o do gás carbônico é 8, pronto, 8 vezes 22,4 litros. Feito isso, queridos, nós passamos pela etapa mais complicada, que é a etapa de montagem da tabela. Agora basta novamente ler a pergunta e obter os dois valores que eu vou usar como referência na minha continha. Qual a pergunta da questão? Qual a massa de gás carbônico? Então tu vem aqui, ó, em massa, gás carbônico. É isso que tu vai fazer. Tu vai pegar esse valor ali, massa de gás carbônico, e tu vai pintar ele assim, ó. Esse é o primeiro que eu tenho que usar. Eu tenho que usar esse valor. Massa de gás carbônico com consumo de mol de oxigênio. Mol de oxigênio. Essa tem que ser a primeira linha da nossa regra de 3. Tá vendo? 13 mols de oxigênio estão para 8 vezes 44 gramas de CO2. Essa vai ser a nossa continha. Então vamos montar aqui. A primeira linha da regra de 3 vai ficar assim. Ó, se 13 vezes
13 mols, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se 13 mols de oxigênio produzem, vamos colocar aqui do ladinho, produzem uma quantidade de gás carbônico de 8 vezes 44 gramas. Né? 8 vezes 4 vai dar, não é? Pode ser, muito bem, obrigado. 352, Deus te conserve, querido. Que é 8 vezes 44 gramas, como nós tínhamos lá em cima. Tudo bem? Então, 0,65 mol vai dar X, dessa forma. Certo? Essa vai ser a nossa continha nessa resolução. Então, a gente vai fazer a conta bem fácil. Ó. Se fosse 6,5, seria a metade desse valor. A metade de 352 vai dar quanto? Tá muito bem de conta, João Magdalena. Oi? Ah, tu tá fraudando ali, entendi. 176. Como é 0,65, vai dar 17,6. Tá vendo? Essa é a estequiometria.